Olá pessoal, eu sou André Rodrigues, da Jung Terapias, e a gente está aqui com a Lúcia Navarro, coach, especialista em psicologia junguiana e psicossomática, e a gente vai conversar um pouquinho, bem rapidamente, sobre a tipologia do Jung, os tipos e funções psicológicas e como isso pode ser usado no ambiente empresarial. Tudo bem? Olá, tudo bom, Lúcia? Tudo bem, André, Como e você? vai? Tudo jóia. Lúcia, podemos começar rapidamente com um pouquinho da sua história? Sim, eu sou formada em administração, fiz especialização em análise de sistemas, trabalhei 20 anos, poucos, em empresa de tecnologia, depois fiz pós em psicologia junguiana, psicossomática, e fiz uma qualificação em coach, e tem a qualificação do MBTI, que é o Step 1 e 2. E na verdade eu tenho mais de 30 anos de serviço e trabalhei em empresas de terceiro setor, privada e governo. Então eu falo que eu já caminhei bastante em áreas de tecnologia, marketing e RH. Então é bem eclético. E você começou a dar um enfoque maior na tipologia junguiana, é isso? Na verdade começou desde quando eu estava ainda trabalhando no mundo corporativo. Foi quando eu tive o primeiro contato com uma ferramenta que é o MBTI, que na verdade é uma ferramenta que usa os conceitos da tipologia junguiana. Foi um trabalho de equipe que foi feito e foi o meu primeiro contato com a tipologia. Depois eu comecei a fazer terapia junguiana, e aí eu comecei a conhecer um pouco mais da teoria do Jung. E fiz após em psicologia junguiana, fiz um curso avulso depois só sobre tipos, e é um assunto que sempre me interessou muito, essa coisa desse olhar diferenciado que cada um tem do mundo. E eu acho que é uma coisa interessante, né? Porque cada um reage ao mesmo fato de uma maneira tão diferente. E às vezes a tipologia explica bastante. E isso fez muito sentido para mim. Então foi por aí que eu comecei a aprofundar um pouco mais o estudo nisso. E para a pessoa entender, o que é tipologia? A tipologia é uma teoria que o Jung escreveu um livro em 1921 chamado Tipos Psicológicos, onde ele identifica como que por qual perspectiva eu vejo o mundo. E essa perspectiva ela é dada pela questão do foco da energia, que pode ser pela extroversão ou pela introversão, ou seja, meu foco de energia está no mundo externo ou está mais no meu mundo interno, e pelas funções psíquicas, que são as funções de irracionais, que são as funções de sensação e intuição, né? Como é que eu percebo o mundo, como é que eu coleto informações do mundo, que pode ser pela sensação ou pela intuição, e as funções racionais, que é a tomada de decisão, que pode ser pelo pensamento. Como que eu tomo decisão? Pelo pensamento ou pelo sentimento, ou seja, pelo um olhar mais objetivo ou um olhar mais subjetivo. Muito bom. Você pode dar um exemplo para a gente de pensamento, sentimento, sensação e intuição? Tá. Pensamento, ele tem um foco, ele é muito focado numa missão que ele tem que realizar, num trabalho que ele tem que entregar. E ele ele toma essa decisão baseado em critérios muito lógicos, muito objetivos, né? Eu vou comprar um carro, ele vai comprar um carro que seja econômico, que seja seguro, ele vai por critérios muito objetivos. O sentimento vai comprar um carro, ele vai comprar um carro que ele gosta, um carro que o banco seja mais confortável para ele, mais para ele, para os filhos, para a família. Então ele vai mais por critérios subjetivos, né? Eu posso ter lá um carro que seja extremamente seguro, mas se eu não gostei, se eu sou sentimento, eu não vou comprar.
E aí, essa é uma visão mais pragmática ou uma visão mais subjetiva. Isso é sentimento e pensamento. A sensação e intuição, a sensação são pessoas que têm um olhar muito de realização, de coisas muito concretas. Ele tem ele precisa desse mundo concreto, que ele usa os 5 sentidos. Então é o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo, o que eu estou cheirando, degustando. Então ele realmente precisa dessa concretude. O intuitivo é o contrário, ele trabalha com possibilidades, ele trabalha com imaginação, com a criatividade. Então são pessoas que têm um olhar mais futurístico, mais a longo prazo. O objetivo dele, ele faz alguma coisa, mas ele está, na verdade, intencionando algo que vai acontecer daqui a bastante tempo. É uma pessoa que, por exemplo, antevê tendências, por exemplo, né? Tendências de comportamento, tendências, movimentos, que às vezes a gente não sabe por que ele chegou naquela conclusão. Ele simplesmente chegou, é um sexto sentido mesmo que ele usa para captar essa ideia de mundo. O sensação é o contrário, ele é quase como se fosse um investigador, ele trabalha com fatos e dados. Então ele precisa dessa coisa concreta, ele trabalha muito aqui e agora, ele tem um senso de realidade mais forte, tá? Então essa é a diferença que a gente consegue identificar as pessoas nessa questão. E outra coisa que eu não falei e que é importante é que assim, às vezes eu sou sensação e eu sou pensamento, os dois têm critérios às vezes muito lógicos. Então é como se as duas funções juntas ficam mais intensas. Se eu sou sensação, sentimento, como tem o sentimento tem um grau de subjetividade, eu posso atenuar, às vezes, um pouco mais essa concretude da sensação. Então, essa combinação também fica muito evidente, né? Que às vezes a gente olha e fala assim, fulano é pensamento, o Beltrano também. Mas como a função auxiliar deles pode ser diferente, isso dá um olhar diferente desse pensamento, porque essa combinação pode carregar um pouco mais na tinta de um ou de outro, tá? Então isso também é muito interessante essa combinação. Isso porque os 4 funções, elas têm uma que é predominante. Isso. Né? E por consequência uma outra função que é auxiliar, que é inferior, né? O sentimento, se for superior, e a inferior seria pensamento, e teria as duas como auxiliares, as duas irracionais, intuição e sensação, como auxiliares, sempre num jogo. Isso. A gente, na verdade, tem sempre as 4 funções. Eu tenho uma que é dominante, eu tenho uma que é auxiliar, né? E é sempre uma irracional e uma racional, elas estão aqui juntas, seja como dominante ou como auxiliar. A terciária, ela se opõe à auxiliar, e a inferior, ela é 100% oposta à principal. É o meu ponto cego mesmo, é o meu lado sombrio, é o meu lado que eu não tenho consciência dele ainda, mas ele está lá. Né? E a gente precisa ter contato, porque nos momentos de estresse, nos momentos de muito cansaço, quem normalmente toma posse, né, a função que emerge é justamente essa função inferior. E é aquilo, né? Não adianta a gente fugir dele, porque sempre vai... Não tem muito controle. Não tem como controle. Vem algo que às vezes a gente não se reconhece. Eu falo que a gente vira aquela criança birrenta às vezes, porque é algo que eu não estou acostumada a lidar com aquele tipo de emoção. E quando vem totalmente atrapalhado, né? E você tem alguma dica, alguma coisa importante que você queira compartilhar com o pessoal que está assistindo, seja para realizar um trabalho, né, nas corporações ou pessoalmente,
ou no âmbito relacional? Você tem alguma dica para dar para gente? A primeira eu acho que é a questão do autoconhecimento. Eu acho que a tipologia, o primeiro objetivo dela é autoconhecimento. É aquela coisa, quanto mais eu entendo como eu funciono, a minha comunicação com o mundo, com as pessoas, fica muito mais fácil. E até de saber tirar partido dos meus pontos positivos, porque assim, não tem tipo bom, tipo ruim. Todo tipo tem coisas muito positivas e coisas a serem trabalhadas. E no momento em que eu sei qual é a minha tipologia, por qual perspectiva eu estou vendo o mundo, eu consigo saber qual é o lado oposto, qual é o lado menos desenvolvido. E é importante que as pessoas procurem saber como que elas são, qual é essa perspectiva, para poder aprender também a desenvolver mais facilmente, né, esse lado sombrio, esse lado menos desenvolvido. Porque é como o Jung fala, não adianta a gente querer fugir dele, porque ele vem ao encontro da gente de alguma maneira. Então é melhor que venha de uma forma mais trabalhada, seja com autoconhecimento, seja com terapia, seja com, sei lá, de que maneira for. A dica, na verdade, a primeira coisa é o seguinte, saber qual é o meu jeito de olhar o mundo. Eu tenho uma figurinha que eu gosto de usar bastante, eu tenho até um texto que eu escrevi, que tem assim um número 6, do meu lado tem um 6 e tem uma pessoinha de lá. Eu estou vendo 6, a pessoa está vendo 9. Uhum. E assim, os dois estão certos. Mas no momento em que eu sei de que maneira eu vejo e de que maneira as outras pessoas com as quais eu interajo, seja marido, seja esposa, seja chefe, seja colega, o que seja, essa comunicação flui de uma maneira muito mais natural e muito menos e mais sem desperdício de energia, né? Porque eu acho que o que acontece é isso, é um desperdício de energia que a gente tem e que poderia ser drenado para coisas mais interessantes, para tirar partido, por exemplo, do meu perfil, né? Da minha tipologia. Então acho que a primeira coisa é isso, procure se conhecer, saber quem você é, faz as pazes com o seu perfil, porque uma das coisas que às vezes a gente vê é que as pessoas às vezes, eu sou sensação, mas eu queria tanto ser intuição, que acha que é bonita essa coisa, né, de sexto sentido. E não, é o contrário, aprende a tirar partido do que você tem de bacana como sensação, que é muito realizador, que é muito... ele realmente gosta de ver os projetos, as coisas dele se concretizando, e isso é muito bom, o mundo precisa disso, né? Por outro lado, se eu sou intuição, eu também tenho que fazer as pazes e saber usar essa minha criatividade, essa minha imaginação para coisas bacanas, saudáveis, construtivas. Então, eu acho que assim, no momento em que eu me conheço, eu primeiro de tudo faço as pazes, né, com essa tipologia, sem tirar partido dessa tipologia, e aprendo a estabelecer um caminho de autodesenvolvimento, ou de alguma forma, com terapia, com outras alternativas, que seja, de qualquer alternativa de autoconhecimento, para poder desenvolver esse meu lado mais primitivo, mais sombrio mesmo, né? Então, acho que a primeira coisa é essa. A outra coisa é que é assim, valorizar a diversidade, que eu acho que isso também é muito importante, sobretudo a gente está sempre trabalhando em equipe, em qualquer serviço que a gente faz, nunca a gente trabalha sozinho, né? E saber valorizar essa diversidade e saber que eu sou de um jeito, você é de outro, e eu saber tirar partido dessa diferença é muito rico. O relacionamento tende a crescer muito, né? Eu ganho e você ganha. Eu tenho grandes amigos e pessoas com as quais eu trabalhei que eram perfis completamente opostos. E eu acho que eu cresci trabalhando com essa pessoa e eu acho que eu também ajudei, contribuí de alguma maneira. Então, eu não queria, eu só queria trabalhar com gente igual a mim. Não. Procure trabalhar também, procure se aproximar de pessoas que sejam diferentes também de você, para que você consiga se confrontar com essa diferença, que eu acho que é muito rico, né? Então, é nesse sentido. Eu acho que tem formas, às vezes tem exercícios que a gente pode fazer de coisas simples para cada tipologia, para cada perfil,
Por exemplo, para a pessoa que é sensação, tentar desenvolver um pouco mais a intuição, né? Tentar imaginar, porque assim, o sensação a gente fala que ele vê a árvore, o intuitivo vê a floresta. Então, às vezes, um exercício de fotografia, que em vez dele usar uma câmera para fazer um zoom, ele põe uma grande angular e começa a olhar o mundo por uma perspectiva maior. Esse simples exercício vai trabalhando um pouco mais a mente dele para enxergar a foto do todo, relativizar a situação. E é meio que criar, por exemplo, quem tem filho, começar a contar histórias de uma maneira, pode até preservar os personagens, mas muda a história, vai inventando outras histórias. Criança faz isso com muita facilidade. E quem tem criança pode, no que está brincando com o filho, também se autodesenvolver. Por outro lado, a pessoa que é intuição, ela precisa da concretude. Aí é o contrário. Aí ele vai ter que trabalhar a historinha, preservando a historinha, seja com fantoches, com coisas concretas, com como é que chama aquilo? Argila. Isso é muito bacana para desenvolver essa concretude. Por mais simples e simplório, às vezes, que sejam as dicas, mas a gente acaba internalizando dessa forma para outras coisas depois. A mesma coisa é o pensamento e o sentimento. O pensamento é aquela coisa de saber, eu costumo falar que o pensamento, por exemplo, ele tem uma coisa, esse compromisso que ele tem com a verdade, com a transparência é muito forte. Então, um exercício que eu costumo sugerir para quem é pensamento é ir ao teatro, muito. Mas assim, ir ao teatro não simplesmente para se divertir, não, é para se posicionar, eu no lugar daquele personagem, daquele ator, daquela coisa, como que eu veria essa situação? É esse exercício da empatia que o pensamento tem que ter. Porque às vezes o pensamento fala, não, mas eu sei me colocar no lugar do outro. Mas em geral, ele se coloca no lugar do outro, mas levando o olhar dele. E ele tem que saber se calçar o sapato do outro, né, para sentir onde que pega o calo, aonde que aperta e tudo mais. E o teatro, eu acho que ele tem essa dinâmica, filme também. Eu estou assistindo um filme, como é que eu reagiria no lugar daquela pessoa? Como é que seria eu vivendo aquela emoção, aquela situação? É esse exercício de se colocar genuinamente no lugar do outro que o pensamento tem que ter. E o sentimento, por outro lado, já é o contrário. É tentar desassociar, ser um pouco mais distante da ideia das pessoas, dos projetos e das pessoas. É conseguir enxergar de uma maneira mais distante. É quase como se eu tivesse... aí o teatro funciona diferente. Como é que eu consigo ter um distanciamento da situação sem me envolver tanto naquela coisa. Como se eu conseguisse olhar de fora da vitrine uma mesma situação. Como se alguém estivesse me contando aquela história e eu não conhecesse ninguém. E aí eu consigo manter um pouco mais o distanciamento. Esse é um exercício que a gente tem que fazer. Então, assim, eu sempre costumo fazer, são coisas às vezes simples, mas que eu acho que de alguma maneira vai modificando essa forma de pensar e ampliando um pouquinho, né? A gente vai meio que expandindo um pouco mais essa mente. Que legal, Lúcia. Olha, nós sabemos que o seu tempo é precioso e você está aqui dando para a gente um pouco do conhecimento para que as pessoas que estão nos assistindo possam aprender, se conhecer e possibilitar uma transformação para melhor. Então eu gostaria de agradecer em meu nome, em nome de todos. Muito obrigado. Eu que agradeço, André. Obrigada aí pela oportunidade.